os crentes estão falhando hoje, estão perdendo bênção? O crente só conta derrota, não conta bênção. Porque não vive princípio bíblico. Pode até ser salvo, porque o professor Jesus, não sei o que, aquela coisa toda. Mas vai passar pela vida, vai chegar lá no salvo Deus e falar assim, ó, tá vendo todas essas coisas aqui, ó, você perdeu tudo, porque você não tinha fé, você não fez o que tinha que ter feito, ficava fazendo coisa errada, não andava no princípio da Bíblia. Aceitou Jesus, andou certo, mas aí, ó, vacilou, porque o mundo tava lá, você podia ter vivido a sua melhor vida e não viveu porque você não quis. A Raquel não entendeu, morreu. Mas vamos colocar num contexto mundano? Se a Raquel tá no mundo e morre desse jeito sem Jesus, o que acontece com ela? Ela não reconheceu Jesus na vida dela. Ela teve o amor do homem que ela amava. Ela teve o filho que ela queria. Ela viveu com as coisas que ela queria viver, mas ela morreu sem Jesus. Agora vamos ver no contexto. A Lia casou com o cara que não queria casar com ela. Talvez ela não queria casar com ele. Talvez ela casou forçada porque o pai mandou e aí não tinha o que ela fazer naquela época. Aí, quando ela viu que eu tava casada, ela falou, agora eu tenho que ganhar o amor desse homem, porque agora já era, porque eu casei com ele, meu pai me obrigou, e como é que eu vou fazer? E ela ia tendo um filho atrás do outro, nada do amor do homem. Aí o dia que ela percebeu, eu tô num barco furado, não fica correndo atrás desse homem não, do amor dele não, vou correr atrás do amor de Jesus, que eu ganho mais. Quando ela fez isso, Deus deu Israel para ela. Ela foi a fundadora de Israel, dizendo assim. Aí, ela andou com Deus, porque daí para lá ela andou com Deus. Então, quer dizer, quem que se deu bem aí? Então, o que Deus está falando? Bênção para te dar eu tenho. Um monte de gente no mundo está recebendo bênção. Eles lutam lá pelas coisas dele, eles recebem. Eu sou Deus misericordioso, o sol nasce para todos. A Bíblia fala, livro de Eclesiastes 9, tudo que sucede na terra sucede a todos. Ao puro, ao impuro, ao bom, ao ruim, todo mundo recebe na terra. Basta arregaçar a manga e receber. Só que uma coisa é receber na terra, outra coisa é receber de Deus. Quando você recebe abençoado por Deus, porque quando isso acontece? Quando o seu foco é ele, não é o Jacó. O meu foco era amar a Deus. Eu estou buscando a Deus, não o Jacó. Eu amo a Deus, Deus entrega amor de Jacó, Deus entrega filho, Deus entrega casa, Deus entrega apartamento, Deus entrega carro, Deus entrega profissão, Deus entrega dinheiro, Deus entrega empresa. Por quê? E foi o propósito de Deus, é lógico, né? Cada um tem um propósito específico que Deus vai entregar. Mas assim, o foco tem que ser ali. E as pessoas hoje estão buscando as coisas. Você pode conseguir sem Deus? Pode, absolutamente. Eu estava fazendo treinamento com o maior coach do mundo. Assim, ele é super bem sucedido. As pessoas que vão no treinamento também saem super bem sucedidas. Ele ensina, ele entende os princípios da Bíblia, ele aplica na vida e vai. Ele não é crente. Só que se ele não aceitar Jesus e viver essa vida extraordinária que ele vive até hoje, que é extraordinária a vida dele, é extraordinária como homem, assim, ele ajudou muita gente. É um homem, assim, que ele é usado por Deus, assim, independente de qualquer coisa. Só que, assim, se ele não professar Jesus, o que acontece com ele no final? Porque na entrevista que eu vi ele dando, ele falou assim que ele não sabe pra onde ele vai quando ele morrer. Tá entendendo a diferença da bênção de Deus e a bênção que a gente fica buscando, do jeito errado que a gente fica buscando? Enquanto a gente não entende, Deus não vai realizar. Você vai começar a continuar tendo filho, que nem a Lia, para ter o amor de Raquel. Você fica naquele ciclo repetitivo, mas nada acontece, não muda. Entende? Mas quando você entende, Deus entrega a Israel. Israel é a maior bênção da terra. Por quê? Porque através da Israel vem a salvação. Ou seja, Deus entrega a maior bênção que você busca quando você entende, nossa, o meu negócio é com Deus. Eu vou louvar a Deus. Aí sim que a coisa vai. Então, é essa palavra que Deus, essa revelação que Deus me deu através dos filhos da Lia que ele ia tendo. Está nas suas mãos, depende de você. Tudo depende de você. Ah, mas é Deus que faz, é milagre. Tudo, até para milagre depende de você. Depende daquilo que eu falei. Já falei lá as 3 coisas que dependem. Então, nós precisamos nos posicionar e andar no princípio bíblico, posicionado, entendendo Bíblia, para não ser enganado pelo diabo. Porque tem de crente ser enganado, tá na igreja tá enganado, a vida não vai. Você já estava vendo o profeta falando assim, que vai chegar o tempo que o quando de Cristo vier, ele vai mandar queimar todas as Bíblias. Eu até falei para Deus, mas a gente tem que decorar os salmos, pelo menos o salmo, tem que saber de cor, porque o dia que arrancar isso aí, você sabe, eu sei o Salmo 91, só tava falando, Deus, só sei o Salmo 91, o Salmo 23 de agora. Hein? Aí eu falei, nossa, vou começar a decorar os salmos, porque aí você tá num momento de prova, se não tem Bíblia para ler, como é que você vai fazer? Aí você vai na cabeça, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, ele é meu, entendeu? Aí a palavra vai vir. Então, é isso que nós precisamos para nós. Sair desse evangelho raso, entrar num evangelho de transformação mesmo. Eu vi lá o cara, voltando ali pro Tony Robbins, seu treinamento, o cara transforma a vida das pessoas pelos princípios bíblicos, é bíblico que ele aplica. Ele não é crente, mas ele sabe, ele lê, ele estuda.
transformando vidas de pessoas que possivelmente muitos deles não vão andar com Deus, mas que tem uma vida extraordinária na Terra. E ainda Deus, ainda pode ter alguém orando para essas pessoas, ainda além de ter uma vida extraordinária, ainda no final Deus vai lá e salva, hein? E pode ser que a gente que está dando na igreja aí, entendeu? Com aquela vida miserável, que não é para isso que Deus nos chamou, e chega no final, ele escorrega e Deus o livre e guarda. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar para não perder a nossa coroa. Imagina que absurdo. A pessoa é crente, passa a vida inteira na miséria. Miséria quando eu falo não é dinheiro, tá, gente? É miséria de uma vida sem prosperidade, sem que nada flui. Aí chega no final, ainda escorrega, ainda não vai pro céu. E o cara que viveu lá sem Deus a vida inteira, lá aplicando o princípio, mas nem sabendo que era da Bíblia, tava lá fazendo as coisas certas. Aí o cara vai lá no leito de morte, aí Deus manda alguém entregar, o cara, não, é verdade, eu vivi minha vida assim, eu nunca coloquei Jesus, é verdade, tem que colocar Jesus. Aí o cara sente Jesus, o cara vai pro céu. Além de viver uma vida extraordinária, o cara foi salvo. Você tentou, cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Não vai por conversa de evangelho novo, não. Vai pela Bíblia Sagrada do Espírito Santo, busca Deus, Espírito Santo, para direcionamento na sua vida. Porque através do Espírito Santo, direcionamento, posicionamento, Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa terra aqui, ó. Você vai ter o bom do melhor, vai viver no melhor lugar, vai comer da melhor comida, vai, sem exagero, porque isso é pecado. Deus tem ministrado muito sobre isso. Vai ter o melhor carro, vai ter o melhor marido, vai ter a melhor mulher, vai ter os melhores filhos, vai ter saúde. Não estou falando que você não vai ter problema. A Bíblia fala que no mundo você vai ter aflição. Todo mundo tem. O cara rico, milionário, tá cheio de problema lá. O coach fala, ó, escuta o Tony Robbins. Entendeu? Não interessa se é pobre, se é rico. Problema todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo vai enfrentar problema, vai ter perseguição. Ele fala. Isso aí tá bíblico. Só que assim, a questão é o seguinte, o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Com você mesmo. Qual é o seu posicionamento com Deus? Se você não colocar a coisa em ordem, Deus em primeiro, você em segundo e o resto em terceiro, você vai continuar patinando. E aonde você está em ciclo repetitivo, que nem a Lia, quando ela entendeu, ela orou, ela entregou para Deus, acabou o ciclo repetitivo. Ah, entendi por que eu tô nesse ciclo que é vou, eu ando, parece que é quando eu chego lá, como é que valeu? Nada morro na beira da praia, nada morro na beira da praia. Por quê? Porque você não entendeu. Quando você entender, bum, você nada, sobe, ainda toma posse da terra, que manda leite e mel ainda. Para vocês, nesta manhã aqui, nessa noite aí, receba e medite nessa palavra. Ouça essa live de novo, gente, anote. Eu tô numa dessa agora com Deus. Fala, Deus, eu ouço as coisas agora, eu vou anotando, volto pra lá e começo a refletir. Falo, não é que isso mesmo. Não fica só, entendeu? Engolindo. Digere o negócio, entendeu? Por isso que a gente não vai pra frente. A gente vai, que nem as pessoas falam assim, li 1000 livros durante um ano. Por exemplo, só um exemplo. Mas de que adianta? Se você lê 1000 livros, você não digeriu o que é porque você não põe em prática, não adianta nada. Aí lê a Bíblia todo dia, mas você medita. Você põe em prática o que você está lendo? Que não adianta também. Entendeu? Eu peguei para fazer o plano aqui de fazer a Bíblia em um ano. Tem dia que eu perco. Mas aí tem dia que eu falo assim, Deus, peraí, tem dia que eu leio, aí eu fico lá meditando aquilo, eu fico remoendo aquela página. Isso aqui foi do plano que eu tô lendo. E aí meditando, aí Deus começa a dar essas revelações, né? Meditando e Deus vai com essas revelações. Aí o dia que eu tomei, eu falei, não, Deus, peraí, eu não vou avançar, correr para ler a Bíblia em um ano. Eu vou ler a Bíblia. Mas, de qualquer maneira, vou ler em um ano, assim, pode passar uns 2 dias, 3, 4, 5, 10 dias. Mas a questão é que eu quero ler o que eu tô lendo, eu quero que aquilo entre em mim e faz a transformação que a palavra de Deus faz. Porque se eu for ler só para dizer no final do ano, acho que irmão, li inteirinha, viu? Pega aí o negócio que você leu. O que você leu? Ai, peraí. Aí se eu lembrar as coisas que eu já sabia, então que adianta? Isso é um propósito para que eu venha ler e para que eu venha mergulhar mais na palavra de Deus, mergulhar mais nas coisas de Deus. Para ficar só para fazer número? Para quê, gente? Parou de fazer número, a gente tem que ter resultado.